Boa noite, família abençoada. Boa noite, meus amados pais e bem. Dia 11 de abril, sexta-feira, o evangelho está belíssimo, está em São João, capítulo 10, dos versículos do 31 ao 42. Eu convido você, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, aquele que vai tirar os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida, meu amor. E vai também hoje nos dar um entendimento para que eu possa fazer uma reflexão agradável aos olhos de Deus e aos nossos olhos. Amém? Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos filhos e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais, reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Vamos procurar internalizar um pouquinho a palavra de Deus. Vamos lá. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Novamente, né? Toda hora, todo instante.
Jesus não tinha um minuto de paz, mas os justos o tempo todo é assim. E ele disse, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, né? Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Aí Jesus disse, mas porque sendo apenas um homem, tu fazes Deus? Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama Deus e as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Toma-te. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Aqui já entra que na evangelização existe várias etapas, né? Jesus saiu daquele lugar onde ele estava querendo, onde ele ia ser apedrejado, né? E já sai dali, ele já vai para uma outra etapa da evangelização. Que interessante, né? A gente já vê aqui, né, Jesus saindo daquela situação de perigo, né? E já indo para uma outra etapa, né, de evangelização. Olha só como é que Deus trabalha, né? Já indo para uma outra etapa da evangelização. Porque a obra de Deus ela não pode parar, né? Jesus ele estava atrás de quê? Ele estava atrás do serviço, né? A obra de Deus precisa de várias pessoas. E ele estava atrás. Mas estava com dificuldade. Porque é difícil. Até hoje é difícil. Tenta, mano, convencer alguém para entrar pro serviço. Tu começa a falar de Jesus, as bocas se entortam. Fala de Jesus. Todo mundo se levanta. Não é fácil falar de Jesus, parece. Mas na hora do sufoco, papai, mas vai para falar, para servir, para ser um catequista, para falar, para fazer a escuta da palavra, né? Para tentar ser alguém que vai visitar um enfermo, servir seu carro. Não dá, não, eu só trabalho até a noite, não dá porque eu tô ocupado. Para visitar um enfermo, para levar uma irmãzinha que leva a Eucaristia. Tem muito serviço na igreja. Amém? Porque agora podemos perceber, se você está prestando atenção no Evangelho, Jesus sai daquela situação de perigo e resolveu, agora ele vai para uma outra parte da evangelização. Ele vira a página, ele sai de uma situação e vai para outra agora. Porque na evangelização existem várias etapas, a obra de Deus precisa de várias pessoas. Aí o que ele quer? Temos que ser dispostos, porque o nível que Deus nos chama são vários. Eu aqui que estou aqui fazendo uma reflexão para você, tem o pregador, tem aquela pessoa que gosta de falar de Deus, tem o catequista, aquele que gosta de fazer a obra, não é verdade?
Tem as pessoas que são importantes para Deus. Tem tantas e tantas pessoas dentro da igreja que trabalham, tem Legião de Maria, tem isso, tem aquilo, tem muitas pessoas. Assuma o lugar que Deus lhe deu. Faça bem feito. Tantos e tantos. Vamos lá. Eu digo sempre assim, você vai ali, você está na missa do domingo, não é verdade? O padre está lá. É só o padre que está lá? Não. Não é verdade? Não é só o padre que está lá. Tem a moça, a que entrega, eu já esqueci o nome aqui, a pessoa que entrega a hóstia, tem tem os meninos que estão ali do lado do padre, que eu esqueci o nome, tem aquele que está ali abrindo as portas, tem a pessoa, os músicos, né? Tem a pessoa que depois vai fechar tudinho lá, tem a pessoa que serve, tem tantas e tantas e tantas pessoas ali, cada um no seu lugar, mas estão na obra de Deus. É isso que é o importante. E a gente vê também nesse evangelho que eles queriam apedrejar Jesus, e Jesus disse: eu fiz boas obras porque queres me matar. Não é isso que eles disseram lá no início, como eu vou voltando. Não é isso? E eles, porque eles eram invejosos e tinham ódio. Por quê? Tinham ódio do bem. Simples assim. E aí vem o que eu sempre digo: cuidado. Cuidado para você não ser um servo do inimigo. Cuidado. Cuidado. Porque a gente às vezes dentro da igreja se acusa, né? Porque todo mundo diz: uma fofoca aqui, uma fofoca gostosa. Fofoca é fofoca, né? Eu sempre digo assim, dentro da igreja tem gente que gosta do Frei, tem gente que não gosta do Frei, tem gente que gosta não sei do que, tem gente que não gosta do Frei. Cuidado. Cuidado para não ser um servo do inimigo. A gente cai aqui. A evangelização existe em várias etapas. Todos nós somos filhos de Deus. Cuidado para você não ser um servo do inimigo. Nós temos que ter este cuidado. Amém? Que eu tenha contribuído com você, meu amado. Que eu possa ter levado você a um entendimento. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.